Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre um grande potencial de valorização na Bolsa Brasileira, pessoal. A gente sabe que o Ibovespa segue se desvalorizando forte, muito por conta da saída massiva de capital estrangeiro que a gente tenha tido aqui na Bolsa. O juro alto, saída de estrangeiros, levou as ações a desabarem. A Bolsa Local, o principal índice de ações do país, está em apenas 166 mil pontos. Eu vou citar aqui um segredo que poderia fazer o Ibovespa decolar, dobrar de tamanho, ou seja, a bolsa bater 300 mil pontos. Eu vou citar 3 ações agora de blue chips, tá? Empresas de altíssima qualidade, gigantes, fortes nos mercados que atuam, sem ser small cap, empresas de boa, de muita qualidade, que pagam bons proventos e que estão extremamente baratas agora. Ficaram ainda mais baratas com essa queda que tem acontecido da bolsa. E eu sigo comprando as 3 na carteira do canal. Mas antes de falarmos sobre essas ações, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 11 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês. Porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macetem o dando like, porque ajuda muito no engajamento. Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa, essa queda da bolsa, que levou nesse último mês a bolsa cair mais de 4%, foi motivada por 2 fatores, tá? O primeiro fator mais óbvio é a saída de capital estrangeiro. Perceba que todos os dias o estrangeiro segue retirando capital da bolsa local. 1,6 bilhão, 2 bilhões, 2,5 bilhões, 4 bilhões. E a gente sabe que o Ibovespa, diferentemente do mercado de ações dos Estados Unidos, ele não é movido pelo tamanho das companhias, ele é movido por liquidez. E quem monopoliza essa liquidez, por a gente não ter grau de investimento, a gente é um país especulativo, de acordo com o mundo, por conta do risco fiscal. A gente tem uma Selic alta, tem um IPCA, o principal índice de preços para o consumidor amplo, extremamente alto, e é por isso que o estrangeiro monopoliza o preço das ações na B3. E com essa saída massiva, o preço dos papéis tende a desabar, levando a nossa bolsa para baixo. Existem triggers que podem fazer com que o estrangeiro volte a comprar Bolsa Brasil, que o capital especulativo, ele vai e volta, né? E isso aqui tende a impactar o dólar, porque o estrangeiro saindo da moeda se torna mais escasso, o dólar sobe e vice-versa. O que acontece é, o estrangeiro entrando por verificar que o mercado está muito barato, poderia fazer a bolsa subir novamente. Porém, para a gente sair desse voo de galinha, desse limbo que o Ibovespa enfrenta há mais de 10 anos, 15 anos que o Ibovespa fica nesse limbo de voo de galinha, a gente precisa ter uma melhora estrutural no Brasil. A taxa Selic cair de forma vertiginosa e o IPCA e o risco fiscal acabar sendo extinguido, pegando um governo minimamente responsável, abolindo o risco fiscal das contas públicas e que, pela primeira vez na nossa história, a gente tivesse superávit primário e superávit nominal, até porque a gente está em déficit, tá? As contas públicas estão em déficit, o governo está gastando mais do que ele arrecada. Consequentemente, isso impacta o bolso do consumidor, aumenta a inflação e aumenta a Selic. O custo de capital no Brasil fica mais elevado. Então, para a nossa bolsa de valores decolar, o custo de capital precisaria cair, porque as boas empresas conseguiriam lucrar acima do custo de capital. Então eu espero que tenha ficado claro aí para vocês. É meio complexo, mas eu tentei simplificar da melhor maneira possível. E lá vai as 3 ações que eu acho que estão baratas. A primeira ação dessa lista são as ações da gigante de petróleo, a Petrobras. A Petrobras, pessoal, não tem jeito, tá? Ela representa mais de 11% de toda a bolsa. Todo o Ibovespa está concentrado nas ações da Petrobras, em commodities. Na verdade, o Ibovespa, pessoal, é bancos e commodities, tá? O índice da bolsa é basicamente isso. Ele é movido por bancos e commodities. É isso que controla a nossa bolsa no curto prazo, até mesmo no longo prazo, quando você pega as altas estruturais. A Petro segue barata com esse recuo da bolsa, porque a ação que estava negociando ali, ó, na sua faixa de mais ou menos R$50, segue caindo mais de 11% na cotação, muito por conta também da desvalorização do petróleo, então fez com que a Petrobras acabasse caindo no curto prazo, abrindo muita margem. A Petro está negociando com uma relação EV sobre EBITDA de 4 vezes, o que acaba sendo muito barato quando você faz o comparativo do seu valor de firma sobre o quanto ela gera de EBITDA. Então, consequentemente, para ela negociar na média, que acaba sendo de 8 vezes,
tecnicamente era para a empresa se valorizar hoje na cotação, considerando o seu atual valor de mercado. Para isso vamos dividir pelo número de ações, né? E dividir pela a cotação atual, você teria um potencial de alta de 137% na cotação. O papel poderia dobrar de preço, subindo mais que o Ibovespa e te pagando dividendos melhores, porque a perspectiva é de uns 50 bilhões em dividendos de Petrobras esse ano, com relação a basicamente o dividendo por ação dividido pela cotação atual, você tem um yield de 9,2% ao ano com as ações da Petro e, para além disso, você tem potencial de apreciação nas ações. Eu tenho Petro na carteira, inclusive sigo aumentando posição para longo prazo, tanto observando dividendos e também potencial de valorização. Próxima ação dessa lista são as ações do Banco Itaú. O Itaú, pessoal, tem ficado muito barato, principalmente a ação preferencial. Eu tô comprando a ordinária, porque eu já tenho a ordinária, já tenho uma posição muito grande, até eu migrasse para preferencial, para mim daria muito trabalho. Mas se você tá começando agora, a ação preferencial do Itaú está muito barata, negociando, né, aos seus R$ 38. O valor de mercado do Banco Itaú hoje é na casa, se você pegar 38 e multiplicar por 11,3, o valor de mercado é de 419 bilhões. Dividido por um lucro na casa de 52 bi, a ação preferencial negocia por uma relação preço-lucro de apenas 8 vezes. O Itaú tem muita qualidade e empresas boas na bolsa geralmente negociam com PL de 15 vezes. Então você teria um potencial de alta nas ações do Itaú de 87%, um bom potencial de valorização para o maior banco privado da América Latina, do Hemisfério Sul, com uma carteira de crédito muito voltada para alta renda, que você não vai ter volatilidade. O Itaú é relógio suíço, cresce todo ano, independente de crise de crédito, ele não sofre com crise de crédito como os demais bancos aqui, porque ele tem uma inadimplência muito mais controlada por conta do seu modelo de, basicamente seu modelo de negócios, né? O Itaú, por ser muito voltado para alta renda, a carteira de crédito dele não sofre com ciclos de crédito defeituosos, como o Banco do Brasil, Bradesco e Santander. O Itaú, ele é o fenômeno de qualidade da bolsa, e mesmo com uma Selic alta, continua com uma provisão extremamente controlada, resultados bem acima da média, ROI alto, acima de 20% ao ano e pagando bons proventos. A perspectiva do Itaú é de 87% de valorização na ação para voltar para sua média histórica, está muito barato, fazendo com que a ação hoje do Itaú, a ação preferencial, pudesse valer pelo menos R$ 70. Não seria nada irreal disso acontecer, porque a R$ 70, pegando um LPA na casa de 4,75, o Itaú estaria por um PL de 14 vezes. Aí sim estaria bem precificado. Não é o caso atual. O mercado está pagando 8 vezes lucro para um banco que dá um ROI de mais de 20% ao ano. Perceba que está muito barato, ainda mais agora com esse recuo do Ibovespa, ele ficou ainda mais descontado. Pagando bons proventos, hoje com uma relação preço-lucro de 8 vezes, pagando 70% de payout, dividendo provável de 8,7% ao ano, somado com os extraordinários, o Banco Itaú pretende te pagar 12,7% ao ano de yield projetado para este ano, mais ainda o potencial de valorização. O Itaú é uma grande posição da minha carteira, sigo aumentando posição, acho o banco barato, boa perspectiva de proventos e, consequentemente, qualidade sem te dar dor de cabeça, e ainda você tem ganho de capital com uma provável reprecificação do ativo no médio e longo prazo. E por fim temos a última carta da manga, o Banco do Brasil, pessoal. O Banco do Brasil, empresa sólida, gigante aqui na bolsa, mais de 200 anos de história, segue sofrendo com uma crise extremamente pontual no agronegócio e também na crise de inadimplência. O banco está em crise de crédito, por isso que o lucro líquido do Banco do Brasil está amassado e a ação segue se desvalorizando no curto prazo, até mais do que os demais bancos aqui da bolsa que estão com o lucro lá em cima. Porém, o Banco do Brasil é aquela tese de recuperação que pode dar mais retorno que o Itaú, porque hoje ele negocia com PVP de 0,55. O Banco do Brasil, em momentos eufóricos, chega a negociar a 1,5 vezes o valor patrimonial, fazendo com que a ação do banco pudesse subir os seus 172% na cotação, destoando do Itaú, podendo se valorizar mais que o Itaú. E o yield também pode ser alto, porque ele recuperando essa rentabilidade já para o médio prazo, já temos gatilhos que o Banco do Brasil vai recuperar essa rentabilidade. A própria MP 1376, que vem em negociação de dívida já no curto prazo, pode fazer o Banco do Brasil recuperar boa parte da sua rentabilidade, renegociando os mais de 100 bilhões em dívidas rurais, né? E aí o Banco do Brasil voltando com 30 bi de lucro, você tem um PL de 3 vezes, yield projetado
para as ações do Banco do Brasil com um retorno do payout a 35%, você tem 10,2% ao ano na média, somado a toda a valorização que a ação pode proporcionar. Então, acho o Banco do Brasil o mais barato dessa lista. É o que tem mais assimetria, né, pessoal? Mais do que Itaú e mais do que Petrobras. Porque ele está em crise, não tem jeito. Quando uma empresa boa fica em crise, ela fica muito barata. E essa crise não é céu de brigadeiro, tá? É uma crise difícil, você tem que saber suportar. A mesma coisa que você viu esse retornão aqui da Petrobras nos últimos 10 anos de mais de 1000%, isso aqui é para o investidor que comprou a ação na crise. Você pega aqui a ação da Petrobras nos últimos 15 anos, para quem pegou lá no governo Dilma, está tendo uma rentabilidade superior a mais de 3.000%, tá? Ou seja, mais de 40% ao ano na média, porque você pegou num período de baixa extrema e de crise micro na empresa. O Banco do Brasil está passando por uma crise muito parecida, então com uma recuperação do banco, ele poderia destravar bastante valor para o acionista, já que este preço já embute grande parte, na verdade já embute o risco do banco estar lucrando baixo. Qualquer sinal de recuperação da inadimplência, isso já poderia fazer com que as ações do Banco do Brasil se valorizassem. Em particular, eu tenho as 3 na carteira do canal, Banco do Brasil representando, né, a minha maior posição. Já não muito abaixo, o Itaú também representando a maior posição, está empatado com o Banco do Brasil, representa 35% da carteira, o Banco do Brasil também representa 35%, BR Partners 9,4%, Petrobras 9%, então perceba que minha carteira está bem enxuta, focada em boas companhias, olhando para médio e longo prazo e pretendo continuar aumentando minha posição nessas ações, vislumbrando tanto valorização e bons pagamentos de proventos, olhando lá na frente. Em particular, sigo comprando todas. Eu tô focando só no Itaú agora, porque não dá pra focar em tudo, né, pessoal? Mas quando eu bater minha meta no Itaú, eu posso voltar a comprar um pouco de Petrobras, posso voltar a comprar um pouco de Banco do Brasil, abaixo dos R$18 eu acho um preço interessante para quem tem uma visão de médio e longo prazo visando essa recuperação que pode acontecer já no médio prazo, e também posso se fortificando. Então, tudo aos poucos, sem pressa, o mercado sempre tende a nos proporcionar oportunidade. E a Bolsa, se a taxa Selic de fato cair para abaixo do custo de capital das empresas, tecnicamente tivemos uma melhora do IPCA, a gente poderia engatar um cenário de alta na Bolsa. A Bolsa poderia dobrar de preço se esse cenário acontecer. Selic caindo, melhora estrutural do risco fiscal, IPCA, índice principal de preço ao consumidor amplo, caindo, isso aqui pode fazer o Ibovespa subir. Mas, Pablo, você não acha que sob um governo ruim isso pode não acontecer? Pode até não acontecer, mas, pessoal, independente do governo, é nada razoável você pensar que o Banco Central vai manter a Selic por 15% ao ano por muito tempo, senão a gente entraria num cenário de dominância fiscal, que é um cenário onde o país perde o controle da inflação, perde o controle das expectativas monetárias. E aí, consequentemente, pessoal, o governo tem que intervir, porque o governo, ele pode até ser parasitário olhando aí, de fato, o governo pode ser do mal para a economia, vamos supor, o governo atual é do mal, finge assim, tá? Só que, pessoal, você não concorda comigo que é uma questão de interesse? Vamos supor que você fosse o governo e você não fosse a favor do acúmulo de capital, você não é a favor do capitalismo, só que ao mesmo tempo você pensa, se a economia ficar muito, muito ruim a tal ponto de ficar horrorosa, eu vou ter que fazer um ajuste fiscal mínimo. Então a Selic vai ter que no mínimo cair, a inflação vai ter que ficar minimamente controlada para que a máquina continue operando. Não vai decolar, mas também não vai ficar péssima. Então perceba que pode ficar nesse limbo de voo de galinha. Mas uma mínima responsabilidade fiscal, a bolsa já está muito barata. A gente poderia ter uma alta bem interessante, acima de 100%, se a taxa Selic cair estruturalmente para baixo de 12% ao ano e as empresas continuarem crescendo, o principal índice de ações poderia se valorizar fortemente, tá? Beneficiando empresas como Petrobras, Itaú e Banco do Brasil, que poderiam ser alvos de recebimento de capital estrangeiro através dos gringos. Poderiam comprar muito Banco do Brasil, Itaú, Petrobras e small caps também poderiam ser compradas, tá? Já que são empresas bem subprecificadas pelo mercado. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e para vocês que ficaram comigo até o final, eu estou aqui com um belo benefício para vocês, a planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, ela é show de bola. Primeiro ponto é que ela é totalmente vitalícia, totalmente automatizada e contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores, desde Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, e você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Fórmula, fora também que você tem acesso a preço teto projetivo. Tá bom, Pablo, onde que estará
O link desta belezura estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado e na bio do canal. Basta você clicar na parte de mais e você será direcionado para adquirir a planilha das ações das baratas aqui no Brasil. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm ações do Banco do Brasil, Petrobras e Itaú. Em particular, tenho as 3 na carteira: BB, Itaú e Petrobras, com posições bem significativas, representando mais de 80% de toda a minha carteira. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fiquem com Deus, até um próximo vídeo e fui!